No misterioso reino animal, existem criaturas tão peculiares que parecem ter vindo de outro planeta, animais que quebram todas as regras da biologia tradicional, com formas bizarras, cores vibrantes e comportamentos tão incomuns que nos fazem duvidar se são mesmo reais. Eles não se encaixam nos padrões que conhecemos e são a prova viva de que a natureza nunca deixa de nos surpreender. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante, cheia de curiosidades, descobertas e, claro, muitos momentos de espanto. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 23 animais mais estranhos do mundo. Macaco do nariz arrebitado. O gênero Rhinopithecus são espécies atualmente reconhecidas, comumente chamadas de macacos de nariz arrebitado. Seu nariz arrebitado sem ossos nasais não é apenas estético, acredita-se que ajude a atrair fêmeas e amplificar chamados. Os macacos de nariz arrebitado ocupam principalmente ambientes florestais montanos que variam em elevação de 200 a 4.700 metros acima do nível do mar. As florestas em que vivem variam em estrutura vegetativa, dependendo da área geográfica, e incluem florestas de coníferas, decíduas, bambu e rododendros. Eles são onívoros, mas a maior parte de sua dieta consiste em matéria vegetal e fungos. Possuem estômagos saculados, que os ajudam a digerir folhas e carboidratos encontrados em líquenes tóxicos. Na primavera, quando a diversidade alimentar é maior, eles comem gramíneas, musgos, frutas, flores, nozes, botões de folhas e néctar. Mais tarde, no verão e no outono, os macacos de nariz arrebitado comem principalmente agulhas de pinheiro e folhas jovens de plantas decíduas, que têm concentrações mais baixas de toxinas do que as folhas maduras. Existem 5 espécies de macacos de nariz arrebitado, todos pertencentes ao gênero Rhinopithecus. São eles: macaco cinzento de nariz arrebitado, macaco dourado de nariz arrebitado, macaco de nariz arrebitado de Yunnan, macaco de nariz arrebitado de Myanmar e o macaco de nariz arrebitado de Tonkin. Saiga. A saiga é uma espécie de antílope que habita certas áreas da Ásia, principalmente o deserto de Gobi. É um antílope de médio porte, herbívoro, migratório da Ásia Central. Ademais, pode ser encontrado no Cazaquistão, Mongólia, Federação Russa, Turcomenistão e Uzbequistão. Seu habitat costuma ser campos abertos de estepe seco e desertos semiáridos. A característica que mais se faz notar na saiga é o seu nariz flexível, parecido com o do elefante, que serve para aquecer o ar no inverno e impedir a inalação de poeiras e areias. A saiga mede de 6 a 8 metros até o ombro e pesa entre 36 e 63 quilos. Vivem de 6 a 10 anos. Os machos são maiores do que as fêmeas e só eles apresentam chifres. Geralmente um macho possui um harém de 5 a 50 fêmeas. O chifre do antílope saiga é usado na medicina tradicional chinesa e pode valer cerca de $150. A demanda pelos chifres tem dizimado a população do animal na China, onde o antílope saiga é uma das espécies protegidas, sendo sua caça e contrabando ilegais. Peixe machadinha. Apesar do visual assustador, este peixe mede apenas 12 centímetros e é totalmente inofensivo. Vive em profundidades entre 250 e 600 metros nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e Mediterrâneo. O peixe machadinha possui um corpo trapezoidal, olhos telescópicos gigantes, boca grande e 35 fotóforos ao longo do corpo, iluminando as profundezas onde vive. O fotóforo é um órgão glandular epidérmico que são usados para atrair presas ou parceiros sexuais, para a comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie ou para agir contra predadores. Cervo vampiro. Esse curioso animal é conhecido como veado d'água chinês. Esse pequeno cervo possui caninos tão longos que ultrapassam o maxilar inferior, dando um ar de vampiro. O cervo almiscarado siberiano é uma criatura tímida e solitária, de corpo atarracado, envolto em uma densa camada de pelo cinza acastanhado, camuflando-o perfeitamente em meio às florestas de coníferas por onde vagueia.
Em risco de extinção, esta criatura frágil, conhecida como almiscareiro ou cervo almiscarado siberiano, é nativa do Himalaia, no nordeste da Índia, mas a espécie também habita florestas remotas na Sibéria, onde é chamada de kabargá. Ao contrário de outros cervos, ele não possui chifres, mas usa essas presas para defesa e disputa durante o acasalamento, sendo símbolo do fascínio misterioso do cervo almiscarado. Abutre barbudo. Chamado também de quebra-ossos, o Dipaetus barbatus vive nas montanhas da Europa, Ásia e África, e se alimenta quase exclusivamente de ossos. O abutre barbudo chega até a desprezar a carne de uma carcaça. Nesse caso, espera que outros abutres a limpem, para então engolir os ossos que cabem na sua bocarra, muito maior do que parece na foto. Daí, seus ultraelásticos esôfago e papo entram em ação unindo maquinário e química eficientes para digerir o alimento. Ele engole ossos inteiros ou os joga de grandes alturas para quebrar e acessar a medula óssea, rica em proteínas que outros animais não aproveitam. Seu estômago possui ácidos tão fortes que dissolvem ossos facilmente. Estes abutres já foram registrados vivendo a 7.300 metros de altura no Everest, onde devem aproveitar os alpinistas que não conseguem voltar para casa. Cigarrinha brasileira. No Brasil, encontramos o Bocidium globulare, uma cigarrinha que parece um mini helicóptero graças aos apêndices esféricos em seu tórax. Ele vive em regiões tropicais e chama atenção pelo design bizarro e delicado, parecendo uma nave alienígena. O Bocidium globulare é uma espécie de inseto da família dos membracídeos, relacionados às cigarras e cigarrinhas. Ele não é nativo de nenhum país específico, embora seja nomeado Brazilian Tree Hopper em outros lugares. É um inseto que prefere climas tropicais e que pode ser encontrado em lugares da América do Sul, América do Norte, Austrália, África e na Ásia. O Bocidium globulare se alimenta de seiva, sugando-a pela haste ou folha das plantas. Ele também ajuda a alimentar outros insetos. Esses membracídeos conseguem se alimentar de uma mesma planta muitas vezes por conta de sua saliva, que impede a planta de fechar a puntura que o Bocidium globulare faz. Lula com dentes humanos. Calma, esses dentes são apenas os lábios dessa lula, chamada Promachoteuthis sulcus. Essa rara lula se diferencia por ter a cabeça e o manto fundidos, grandes ventosas e tentáculos longos, tornando-se um mistério das profundezas. Mas são realmente dentes? Na verdade não, são espécies de lábios que protegem o bico que as lulas têm. Trata-se então de uma ilusão, não que isto ajude a aliviar o arrepio. Morcego nariz de tubo. Conhecido como morcego Yoda, este morcego das Filipinas possui narinas em forma de tubo e está em risco de extinção. Ele pertence à família Embalonuridae e utiliza essas narinas para diversas funções, mantendo o ar filtrado enquanto caça durante a noite. Descoberto por cientistas na floresta de Papua Nova Guiné, na Oceania, o morcego que se alimenta de frutas ganhou esse apelido por conta da grande semelhança com o mestre Jedi de Guerra nas Estrelas. Tal qual Yoda, ele tem o olhar enigmático e o sorriso constante. Chamado também de morcego do nariz de tubo, é essencial ao ecossistema por dispersar sementes na natureza. Graças a esse nariz distinto, ele é capaz de detectar aromas sutis de flores. Essa habilidade é essencial para sua sobrevivência nas florestas tropicais. Lobo do Atlântico. Este peixe pode assustar, mas é inofensivo. O lobo do Atlântico, encontrado no Atlântico Norte, pode chegar a 5 metros e até 40 quilos, vivendo em águas frias e profundas. Os peixes lobo do Atlântico são geralmente solitários, mas formam pares durante a época de reprodução. Os peixes lobo do Atlântico são predadores vorazes e a cabeça grande, as mandíbulas poderosas e os grandes dentes caninos são usados para caçar e comer invertebrados de corpo duro ou espinhosos, como ouriços do mar, caranguejos, grandes caracóis marinhos. Eles acasalam por meio de fertilização interna e as fêmeas desovam ovos relativamente grandes, que ambos os sexos guardam até eclodirem. Este nível de cuidado parental é raro entre os peixes. Sabe-se até que indivíduos acasalam e nidificam em aquários públicos, guardando seus ovos por vários meses. Sapo-pipa.
A característica mais marcante do sapo-aru é o formato achatado de seu corpo, além da cabeça pontuda, mãos com 4 dedos, pés com 5 dedos e revestido de nódulos. Ele vive na água e sua alimentação é baseada em animais aquáticos. Pode ser encontrado na cor marrom esverdeada ou marrom clara com manchas avermelhadas. Encontrado na América do Sul e especial na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Outro ponto interessante é a sua reprodução. Durante o acasalamento, o macho deposita dezenas de ovos fertilizados nas costas da fêmea e, em seguida, sua pele cresce ao redor dos ovos, criando uma superfície semelhante a um plástico bolha invertido. Os filhotes se desenvolvem nesses pequenos úteros por meses. Em algum momento, eles eclodem das costas da mãe e se dirigem para a água como pequenos e jovens sapos, ignorando completamente o estágio de girino. Sarcástico franja. Conhecido como Sarcastic Fringe Head, este peixe de água salgada abre uma boca gigante para intimidar invasores em seu território. A crista de tecido ao redor de seu pescoço é sua marca registrada. As franjas sarcásticas podem ter até 30 centímetros de comprimento elegante e esbelto, e são em sua maioria sem escamas, com grandes nadadeiras peitorais e nadadeiras pélvicas reduzidas. Os movimentos de natação desses peixes consistem principalmente em movimentos curtos, semelhantes a dardos. A coloração do corpo varia do marrom quente ao cinza com aparência manchada. As franjas sarcásticas são criaturas solitárias e vivem em conchas, buracos e fendas nas rochas, ou mesmo em latas e garrafas vazias se houver poluição. Se um indivíduo detectar um intruso, ele tentará intimidá-lo. Os marginais sarcásticos têm bocas muito grandes que abrem e fecham para parecerem maiores para seus rivais. Se a intrusão levar a uma briga, os fringeheads sarcásticos lutarão uns com os outros com as bocas abertas e pressionadas juntas. Embora isso possa parecer que os peixes estão se beijando, eles estão de fato defendendo agressivamente seu território um do outro. O peixe de boca menor geralmente perde essa luta. Tartaruga pescoço de cobra. Encontrada na Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, esta tartaruga possui um pescoço tão longo que se parece com uma cobra, caçando pequenos peixes e anfíbios de forma ágil. Conhecido popularmente como cágado cabeça de cobra, esse quelônio, que pode medir até 30 centímetros de carapaça, caracteriza-se pelo pescoço mais longo que o restante de sua coluna vertebral. São uma espécie semiaquática, passando algum tempo tanto na água quanto em terra. Às vezes habitam riachos e rios, mas tendem a ser encontrados em águas lentas, como lagos ou pântanos. Rã Pinóquio. Essa rã possui um nariz que se levanta em determinadas situações, rendendo o nome de rã Pinóquio. O sapo Pinóquio, ou perereca Pinóquio do norte, Litória Pinóquio, é uma espécie de sapo na subfamília Pelodriadinae. Foi descoberta nas montanhas Foja da província Papua, na Indonésia, por conservação internacional e o Sociedade Geográfica Nacional, durante uma expedição de 2008, onde foi acidentalmente avistado por Paul Oliver, a herpetologista. Apesar de ter sido descoberto em 2008, permaneceu não descrito e por muito tempo era conhecido simplesmente como sapo Pinóquio, sem nome científico, até 2019, quando foi finalmente descrito como Litória Pinóquio. O sapo Golias. A rã Golias é a maior espécie da ordem de anfíbios sem caudas chamada de Anura, que inclui sapos e pererecas. Seu nome se deve a seu tamanho desproporcional, incomum entre as rãs, fazendo clara referência ao gigante soldado bíblico Golias. O animal, que existe na Terra há cerca de 250 milhões de anos, pode vir a ter por volta de 32 centímetros de comprimento e pesar até 3 quilos. Tem uma capacidade de salto notória, podendo saltar cerca de 3 metros de uma só vez, embora se canse rapidamente após 2 ou 3 saltos. A robusta criatura, que consegue mover pedras com pesos de até aproximadamente 2 quilos, constitui seu habitat natural próximo a rios e cachoeiras de correnteza rápida em pequenas florestas de Camarões e de Guiné Equatorial, na África Central. Agora vamos falar do gavial.
O gavial, encontrado na Índia e Nepal, possui um focinho extremamente fino e está criticamente ameaçado, com menos de 250 exemplares restantes. O gavial tem o focinho mais longo entre todos os crocodilianos e é uma das maiores espécies em comprimento. O focinho é alongado e estreito, tornando-se mais fino com a idade do animal. Os dentes da metade anterior da maxila e da mandíbula ficam exteriorizados quando a boca do animal está fechada, uma característica única da espécie. Os gaviais são, dentre os répteis da ordem Crocodilia, os que possuem o focinho mais alongado e estreito e têm hábitos mais aquáticos do que terrestres em comparação aos demais crocodilianos. São ovíparos, as fêmeas botam ovos, e o sexo dos filhotes é determinado de acordo com a temperatura do ambiente durante a incubação. Uma ninhada pode ter até 60 ovos. Caranguejo das neves. O Kiwa hirsuta, conhecido como caranguejo yeti, vive em fontes hidrotermais no fundo do oceano e sobrevive em ambientes extremos, cobrindo-se com bactérias que ajudam em sua alimentação. O nome do gênero é uma referência a Kiwa, deusa polinésia dos frutos do mar. O epíteto específico significa peluda em latim. Mas o caranguejo, logo que foi encontrado, já recebeu o nome comum de caranguejo yeti, por ser branco e peludo e viver no frio assim como o yeti, o famoso abominável homem das neves do Himalaia. Com distribuição natural nas fontes hidrotermais de grande profundidade, a espécie foi descrita em 2006 a partir de exemplares capturados a mais de 1000 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico. Salamandra gigante da China. A maior espécie de salamandra e maior anfíbio vivo, podendo passar de 2 metros e pesar até 75 quilos. Vive em rios da China e está ameaçada devido à destruição de habitat. Ela é capaz de viver tanto quanto seus avós. A poderosa salamandra gigante chinesa já teve o mundo a seus pés molhados e atarracados. Alegre e misteriosa, esta criatura vive debaixo d'água, mas não possui guelras. Ela absorve oxigênio através de sua pele. A salamandra gigante chinesa é uma espécie emblemática para os ecossistemas fluviais de água doce da China. Apesar do seu estatuto de giant, esta salamandra está agora criticamente ameaçada devido à colheita excessiva para consumo humano, bem como a perda de habitat e a poluição da água. Gazela girafa. O nome, como você mesmo pode ver, não poderia parecer mais apropriado, já que esses bichos realmente se parecem com gazelas e com girafas ao mesmo tempo. Este animal passa a vida inteira sem beber uma gota de água. Existe uma razão para esta capacidade para ficar sem beber água. A umidade das plantas é suficiente para ele se manter hidratado, a tal ponto que este animal evoluiu para um pescoço gigante, parecido com o da girafa, e pernas traseiras fortes para atingir altos patamares. Conseguem comer folhas até 2 metros de altura. A gazela girafa habita a região seca e arbustiva do leste da África, desde a planície do Serengeti, na Tanzânia, ao norte, ao longo da costa, passando pelo Quênia, Etiópia, Eritreia e até o sul da Somália. A espécie já foi encontrada no leste do Egito e também no nordeste do Sudão. O habitat que a gazela girafa ocupa varia desde as planícies sem árvores da Tanzânia, no extremo sul de sua distribuição, até os altos desertos secos do Quênia. Eles são adaptáveis e se saem bem em uma variedade de habitats, desde que haja um bom suprimento de plantas suculentas. Macaco narigudo. O macaco narigudo é um macaco da família dos cercoptecídeos, nativo das florestas tropicais de Bornéu, o qual se encontra localizado no Oceano Índico. Além disso, vale mencionar que o nariz gigante só é desenvolvido nos machos e eles servem para amplificar o som que eles emitem, inclusive para atrair as fêmeas para o acasalamento. Animais de pelagem acastanhada, os quais chamam atenção pelo tamanho do seu nariz. Podem chegar de 60 e 70 centímetros de altura e chegar ao peso de até 23 quilos. As fêmeas não pesam o mesmo valor, seu peso é inferior ao peso dos machos. Os macacos narigudos passam bastante parte do tempo em árvores e por vezes no solo à procura de alimento.
Seu habitat está sempre em torno de rios, pântanos e mangues. Seu nome popular deriva do fato dos machos possuírem um nariz longo e flexível. Seu nariz emite um som, o qual também atrai fêmeas na época de acasalamento. O formato do nariz amplifica o eco, porém apenas os machos apresentam um nariz saliente. Cada macho narigudo dominante apresenta o seu próprio harém, com cerca de 2 a 7 fêmeas. E assim como os outros primatas, os macacos narigudos também acasalam, mesmo que sem intenção de procriar. Pixicego menor. Considerado um dos mamíferos mais raros do mundo, eles são os menores tatus existentes. Na idade adulta, eles chegam a medir até 10 centímetros. Também são os únicos mamíferos subterrâneos da América do Sul. Sua carapaça, de coloração rosa claro, apoia-se sobre 2 elevações, uma óssea, próxima aos olhos, e outra muscular, que se estende ao longo da espinha dorsal. Os membros e as regiões ventral e dorsal do corpo, sob a carapaça, têm pelagem branca, fina e macia. Todas as cintas da carapaça movimentam-se livremente. Os pixiciegos menores têm como habitat pradarias e planícies arenosas, com cactos e arbustos espinhosos. De hábitos noturnos, permanecem em suas tocas durante o dia, saindo à noite em busca de alimento. São animais lentos, exceto ao cavar. São capazes de enterrar-se completamente em questão de segundos quando ameaçados. Rã do Titicaca. Encontrada nas montanhas dos Andes, na fronteira entre Peru e Bolívia, a rã do Titicaca é um dos animais estranhos que você nem imaginou que pudessem realmente existir. É encontrada somente no lago Titicaca. É conhecida pelo hábito aquático e por suas quantidades excessivas de pele. Este excesso de pele é usado para ajudar a rã a respirar na alta altitude de que reside. No princípio dos anos 70, uma expedição conduzida por Jacques-Yves Cousteau reportou rãs com até 50 centímetros de comprimento, com indivíduos pesando 1 quilograma, fazendo destas rãs as maiores no mundo. Por fim, a gente não pode deixar de mencionar que elas estão ameaçadas de extinção devido à destruição de seu habitat, da introdução de espécies exóticas no território em que vivem e mudanças de temperatura em todo o planeta. Morcego branco das Honduras. Essa espécie de morcego é bem diferente do que a gente anda acostumado a ver por aí. Apesar de fascinante, é bem rara. Esse morcego chama bastante atenção, pois a sua pelagem branca brilhante, uma característica incomum entre esses animaizinhos. Pertencente à família Philostomidae, esse pequeno mamífero é encontrado principalmente nas florestas tropicais de Honduras e em algumas regiões adjacentes da América Central. Por fim, o morcego branco das Honduras é noturno e se alimenta principalmente de néctar, desempenhando um papel importante na polinização das flores de que se alimenta. Vale um lugar na lista dos animais estranhos e também os mais fofos. Okapi. O okapi é um mamífero que apresenta pernas parecidas com as das zebras e a cabeça de girafa, da qual é parente. Esse animal vive em florestas tropicais da República Democrática do Congo e se alimenta principalmente de folhagem. O okapi tem cerca de 1,5 metros de altura no ombro e tem um comprimento médio do corpo de cerca de 2,5 metros. O seu peso varia de 200 a 350 quilos. Tem um pescoço longo e orelhas grandes e flexíveis. Sua pelagem varia do tom chocolate a marrom avermelhado, em contraste com as listras horizontais brancas e anéis nas pernas e tornozelos brancos. Os okapis machos têm chifres curtos e cobertos de pelos, chamados ossicones, com menos de 15 centímetros de comprimento. As fêmeas possuem espirais de cabelo e ossicones estão ausentes. Okapis são principalmente diurnos, mas podem estar ativos por algumas horas na escuridão. Eles são essencialmente solitários, unindo-se apenas para se reproduzir. São herbívoros, alimentando-se de folhas e brotos de árvores, gramíneas, samambaias, frutas e fungos. Apesar de suas marcas listradas bem parecidas com as de zebras, o okapi é mais estreitamente relacionado com a girafa, sendo o único membro vivo da família Giraffidae, junto com a girafa. Por essa você não esperava. Me fala se não é um dos animais mais estranhos que já viu. E aí, qual desses animais você ficou mais chocado em saber que existe? Comenta aqui embaixo o número do animal que você achou mais bizarro, porque eu vou responder os primeiros que comentarem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de curiosidades incríveis.